tenho uma questão para você, mas aí eu peço licença para a gente chamar o nosso próximo convidado. E aí a gente já vai tocando essa nossa conversa, ô Paula, porque quem já está aqui com a gente é o James Gulbrandsen, que é CIO da NCH Capital, já está aqui conosco para bater esse papo, né, nessa segunda-feira, comecinho de semana aqui. James, seja muito bem-vindo, sempre um prazer falar contigo, muito bom dia. Muito bom dia, estou muito feliz finalmente estar de volta no Rio de Janeiro. Eu passei algumas semanas fora e senti falta de vocês, então é muito bom estar aqui de volta. Nós também, viu, James? Sentimos falta dessa conversa toda segunda-feira contigo e, claro, entendendo um pouco mais sobre sua visão de vários assuntos, vários aspectos. Tem uma questão muito importante, né? Inclusive uma notícia importante que saiu agora cedo sobre corte de produção de petróleo pela Arábia Saudita, pela Rússia, e acaba trazendo alguns impactos na precificação do petróleo. E eu queria entender sua visão, porque esses produtores, a gente sempre fala sobre reunião de OPEP, a gente sempre fala sobre a influência e a mão firme, inclusive, desses produtores para tentar elevar sempre o preço do petróleo, porque é muito de interesse deles. Como que você vê essa movimentação, principalmente pelo fato de que a Arábia Saudita faz um movimento, parece que em conjunto com a Rússia, né? A Rússia cheia de sanção, a Rússia com toda essa impossibilidade de venda de petróleo no cenário internacional por conta do que está acontecendo na Ucrânia, mas esse movimento conjunto desses dois grandes produtores de petróleo que acabam pesando no preço, acabam fazendo o preço da commodity no cenário internacional. Olha, como você falou, a Arábia Saudita, a Rússia tem criado e até nós tivemos uma conversa sobre isso algumas semanas atrás, talvez um mês e pouco atrás, sobre esse alinhamento muito perigoso que estamos vendo entre a Rússia e a Arábia Saudita. Com certeza, o propósito disso é para tentar sustentar ou aumentar o preço de petróleo. O problema é que estamos num momento muito interessante na história de petróleo. Eu sou texano, eu sou de Dallas, eu cresci ouvindo sobre os fatores de demanda e suprimento desde criança. E o que a gente vê hoje em dia é tem uma mudança estrutural acontecendo tanto na indústria como, por exemplo, no transporte. Cada vez mais produção, utilização de energia mais sustentável, veículos elétricos, e até eu estava na região de Ribeirão Preto, na semana passada, avaliando umas usinas, e as usinas, por exemplo, estão utilizando cada vez mais energia alternativa, energia mais sustentável. Então, eu acho que os ventos do longo prazo não favorecem petróleo. É algo que até aqui no Brasil, o governo brasileiro deveria entender. Assim, esse governo, os governos mais populistas, têm que entender que essa transformação é uma transformação que não é de curto prazo, é uma transformação de longuíssimo prazo. E então, sim, esses movimentos, essas ações desses governos da Arábia Saudita, Rússia, e vai ter mais ao longo do tempo, mas assim, o fato é que o mundo está se transformando e vai consumir cada vez menos petróleo. Maravilha. Ô, James, tem algumas informações também, né, a respeito de produção industrial, né? A gente viu os PMIs, né, tanto da China e agora, inclusive, saiu PMI dos Estados Unidos, né? PMI industrial dos Estados Unidos recuando a 46,3 pontos. Inclusive, essa informação é de agora, né? Recuando de maio 48,3%. A gente sabe que esse território de contração abaixo dos 50 pontos acaba demonstrando justamente essa desaceleração na atividade. E a gente percebe, né, e tem falado bastante sobre
essa desaceleração na atividade dos Estados Unidos, principalmente com a elevação dos juros pelo Federal Reserve, provocando, né, ou tentando provocar uma desaceleração na economia para baixar a inflação. Como que você recebe esses dados, né? Tá certo que eles saíram agora, não deu tempo de analisar especificamente, mas nesse contexto de desaceleração econômica dos Estados Unidos e já olhando para o Fed, né? Tá desacelerando, o PCI na semana passada veio mais ou menos ali em linha com o esperado, até um pouquinho mais fraco, né? Mostrando que a inflação está regredindo, talvez não na velocidade esperada, mas está regredindo. Como que você recebe esses dados e a avaliação, né, sobre, de repente, a economia americana? Será que o Fed vai precisar daquelas duas altas sinalizadas pelo Jerome Powell ou não vão ser necessárias? O Fed está numa situação muito estranha, né, em que está quase torcendo contra a economia americana. Então, esses dados trazem, por mais estranho que pareça, esses dados trazem uma certa tranquilidade e conforto para o Jerome Powell. E também talvez para o mercado. Agora, não estamos, se houver uma recessão, e nós acreditamos que será uma recessão apenas técnica, ou seja, não vai ser uma daquelas recessões que passamos durante a grande crise financeira, não. O que temos que lembrar, e eu sou economista por formatura, o que temos que lembrar é que a pandemia trouxe a maior distorção entre demanda e suprimento da história do mundo, ok? E desde então, a economia global está tentando se achar um equilíbrio. Então, tivemos um pico, uma alta de atividade que aconteceu em 2021, que levou mercados com as reaberturas das economias globais, que levou os mercados globais em geral em bull market. Depois, 2022, com o Fed tendo que agir com urgência para entrar num ciclo de alta para tentar controlar a inflação, e aí passamos pelo contrário, passamos pelo pior ano na história de tanto renda fixa como renda variável. Tipicamente, quando renda variável vai ruim, você pode se proteger em renda fixa. Isso não foi o caso em 2022. Não teve para onde esconder fora caixa. Então, o que estamos vendo agora é a economia americana, basicamente todas as economias globais principais, tentando se achar um equilíbrio depois dessa distorção enorme que passamos por causa da pandemia. E mais importante, por causa da reação dos nossos governantes globais em termos a sua reação à pandemia. James, bom dia. Van Dijk, como é que você está? Estou bem, bom dia. Excelente te ver, Van Dijk. Prazer revê-lo aqui, sempre bom conversar com você. James, eu tenho notado o seguinte, você tocou num ponto super importante, que são as cadeias produtivas. Nós já estamos numa situação em que as cadeias foram repostas e a gente tem uma normalização do fluxo, principalmente de bens industrializados e semi-industrializados, que fazem parte principalmente da produção de produtos de alta tecnologia. Então, essa grande preocupação que a gente teve durante o 2020, 2021 e 2022, que houveram essas disrupções tremendas nas cadeias de produção, elas estão normalizadas hoje, o que aponta um grande fator positivo para a economia americana, que depende demais desses fatores de produção, em redução do seu preço, né? O seu preço para a produção desses bens mais tecnológicos. Então, para mim, mostra que existe uma possibilidade de uma queda na inflação, uma redução nas atividades econômicas dos Estados Unidos, sem que haja uma recessão
pelo menos nesse ano. Outro ponto importante é a resiliência do mercado, né? O mercado de trabalho está pujante nos Estados Unidos, mesmo com taxa de juros em tendência de elevação. Foram colocados mais, se eu não me engano, quase 300 mil postos de trabalho no mês passado. Quer dizer, a gente vê um mercado resiliente tanto na geração de emprego, na redução dos custos dos insumos, principalmente insumos semi-industrializados e industrializados para a produção de bens de alta tecnologia e alto valor agregado. A gente tem uma redução média, né, no preço do petróleo. Os Estados Unidos é muito dependente do preço do petróleo. Então, tudo corrobora que os Estados Unidos vai fazer uma transição, uma redução na sua atividade econômica sem chegar em território de recessão e, dessa maneira, fazer o famoso soft landing. Você acha que a minha leitura está de acordo com a de vocês aí, ou eu estou muito positivo, otimista com a economia americana? Eu estou 100% de acordo contigo. E ainda mais, o que também estamos, um fator que estamos acompanhando muito é a produtividade. Porque quando todo mundo foi para home office, a gente viu que produtividade no início subiu, mas depois caiu. E precisamos de melhorar a produtividade, porque é um fator desinflacionário. Mas tudo que a gente enxerga dentro dos dados, e nas nossas databases a gente tem centenas de milhões de dados, tudo que nós indica que poderia ter aquele soft landing, poderia acontecer, talvez, eu não acredito, mas se houver uma recessão, vai ser uma recessão técnica e não grave. Já passamos por recessões técnicas no passado, que na verdade não impactaram muito as bolsas de valores. Então, mas tudo nos indica que, e o que mais me anima, eu estou mais otimista de sempre, porque vamos voltar para pensar como foi o cenário macro aqui no Brasil, final de 2015 e início de 2016. Inflação alta, taxa de juros altas, e uma economia que estava na pior situação desde sempre. Lá fora, não estava assim, não. Lá fora, Estados Unidos estava indo bem, a China estava em bull market, a Ásia em geral também. Então, os nossos problemas aqui no Brasil foram isoladamente os nossos, ok? Hoje em dia, a gente encontra um cenário que é bem semelhante. Inflação alta no mundo inteiro, taxa de juros, temos passado por essa alta de taxa de juros no mundo inteiro, e uma economia que está mais forte, não está se apresentando problemas graves, mas estamos, então, vendo uma virada nos resultados de empresas que começaram a divulgar já comecem na semana que vem, no final dessa semana que vem, nos Estados Unidos, os resultados do segundo TRI, e o mercado, como sempre, já antecipou que esses resultados deveriam marcar uma virada de negativo para positivo, que nem aqui no Brasil. Por isso que teve um rally de quase 30% no índice Small Caps no Brasil. Como temos falado e temos destacado aqui há semanas, que investidores deveriam prestar atenção ao índice de Small Mid Cap. Então, eu enxergo um cenário extremamente positivo. Seria natural, depois da alta quase constante que tivemos nas últimas semanas, seria natural para mercados ficarem um pouquinho mais de lado, talvez uma correção leve seria esperada, mas a economia, as bolsas vão fechar esse ano com muita força, e eu preocupo com quem está fora, porque são esses os melhores momentos para ganhar dinheiro, e estamos todos aqui para ganhar dinheiro.
Maravilha. James, pegando já o gancho, obrigada por estar aqui com a gente, seja sempre muito bem-vindo, pegando esse gancho que você trouxe, né, desse rally aí das small caps e também, né, essa perspectiva para o nosso mercado, o mercado doméstico aí, acho que dando um pouco mais de início, né, vamos dizer assim, pelo menos nos estágios iniciais, principalmente aí, vamos dizer, de um bull market, que pode ser cíclico, inclusive, eu vi aqui, né, no final de semana algumas matérias, algumas reportagens que trazem aí uma perspectiva de pelo menos nos próximos 18 meses, esse cenário aí de crescimento, inclusive, do nosso Ibovespa. Algumas casas até falam em 140 mil pontos no meio do ano que vem, 130 mil ali na casa de 125 de 130 mil no final deste ano. Lembrando, né, que a gente está agora no primeiro dia útil, primeiro pregão do mês do segundo semestre. Se a gente olhar a primeira metade do ano, o rally, né, que o Ibovespa teve foi de 7,61%, foi o maior, inclusive, nos últimos 4 anos. Eu queria até que se você pudesse compartilhar com a gente, no seu gráfico, no N-Quantis ali, como que você enxerga realmente, de fato, essa movimentação para o nosso Ibovespa aí para os próximos meses. Boa, vou compartilhar minha tela aqui para mostrar o N-Quant dentro da plataforma do Profit. O que nós estamos... Eu vou colocar o índice IBOV, ok? Então, a gente tem como olhar em todas as empresas listadas, todos os componentes do Ibovespa. Então, e seu estado atual fundamentalista. Resumindo só rapidinho, as cores dos quadrantes representam o estado atual fundamentalista. Então, as empresas que estão aqui nesse quadrante, cor de vermelho, são empresas que têm passado, têm sofrido, seus fundamentos têm sofrido ao longo dos últimos 12, 18 meses. As empresas que estão em recuperação são empresas que passaram por momentos difíceis, mas estão mostrando sinais de recuperação. E de verde são empresas que estão demonstrando resultados bem positivos e se encontram num ciclo muito, muito virtuoso, e cada ciclo virtuoso acaba batendo um topo, um pico temporário, cíclico, que essas empresas na área amarela representam esse tipo de retração natural. O que a gente vê agora é que a concentração, a massa crítica de empresas, dos componentes do Ibovespa, se encontram desse lado. Assim, ou seja, tem passado por 1, 2 anos, tem passado por momentos mais difíceis, fundamentalistas, balanços que decepcionaram, margens caindo, fluxo de caixa sob pressão, retorno sobre capital investido, retorno sobre patrimônio sofrendo, mas cada ciclo ruim cria a possibilidade de um ciclo bom. Lembra muito, porque a gente tem como analisar e comparar com o passado, lembra muito da situação em meados de 2015, né? Que eu voltei na nossa linha de tempo aqui, voltei para meados de 2015. Foi bem semelhante, a gente consegue ver que 2 anos depois, em 2017, a situação foi totalmente ao contrário, ou seja, aquela massa crítica de empresas que estavam sofrendo ciclicamente começaram a migrar ao longo de 2016, 2017, seus fundamentos melhoraram bastante e, como todos nós sabemos, 2016, 2017 foram anos excepcionais para ganhar dinheiro no mercado financeiro. Então, por isso que a nossa visão quantitativa, a nossa visão baseada 100% em dados e não, entre aspas, as nossas opiniões, mostram que estamos numa situação bem semelhante. Por isso que, por exemplo, o nosso fundo carro-chefe, o NCH Maracanã FIA, é um fundo long only, a gente fechou para captação na plataforma da XP 2 anos atrás. A gente reabriu para captação.
algumas semanas atrás, por causa do nosso ânimo que temos com o mercado. Então, os dados mostram que estamos, sim, num momento muito importante de stock picking, um momento muito importante para posicionar suas carteiras a serem, se tem a capacidade, se tem o perfil de risco para serem mais arrojadas que foram nos últimos anos. E estamos aqui eu estou no Twitter, estou em todas as redes sociais, temos grupos WhatsApp, estamos dentro do grupo Anyquant, na plataforma do Profit, para ajudar pessoas a aproveitar desse momento. Até lançamos hoje, como parte da nossa missão de criar educação financeira, lançamos no nosso site parceiro, fazendoconta.com, o que chamamos de Money Game, que é entre aspas, cartola de carteiras simuladas. Não é dinheiro real, mas a gente acha muito importante ajudar pessoas a aprender como montarem suas próprias carteiras através desse tipo de simulação. Então, todos os dias estaremos lá dentro do game mesmo, do jogo mesmo, ajudando pessoas a entenderem o desempenho das suas carteiras, como utilizar tecnologia financeira para melhorar o desempenho. Então, estamos indo com toda a força para ajudar pessoas a aproveitarem desse momento sensacional. Maravilha. James, quero agradecer, sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação da BMC News. Obrigada por compartilhar seu conhecimento aqui com a gente. Espero você na semana que vem. A gente estaremos juntos na semana que vem. Muito obrigado. Obrigada, até mais. Grande James aí, sempre trazendo pontos importantes, né, e mostrando